nada de rancor, não aguardava, aleluia, mágoa, mas ele tinha uma temência, ele era temente a Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Samuel chega na casa, aleluia, de Jessé, vai ungir e procurar, aleluia, alguém que ele pudesse ungir a rei. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Saul chega à casa de Davi, a Bíblia vai dizer que Jessé não tinha só Davi como filho, mas ele tinha vários filhos, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, aleluia, ele estava procurando, aleluia, aleluia, a rei de Israel. Alguém, aleluia, menor, alguém, aleluia, de pequena estatura, e alguém que fosse temente a Deus. Terceiro também, aleluia, mas não chegou ao ponto que Deus queria. E assim sucessivamente veio os filhos todos, e todos não chegaram ao conhecimento de Deus Todo-Poderoso. Saul pergunta assim: não tem mais nenhum mais um filho? Sim, tem. O mais novo. Ele está lá no campo. Ele cuidava, aleluia, do campo. Davi vivia no campo cuidando das ovelhas, pastoreando, porque ele tinha esse amor pelas ovelhas de seu pai. E Saul, aleluia, olha para Jessé e disse assim que pudesse chamar aquele homem chamado Davi, que estava lá no campo. E a Bíblia vai dizer que lá vem, aleluia, o rei Davi. E quando ele chega bem perto da porta, Deus brada lá do céu e disse: é esse que eu quero como rei de Israel. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que dali Davi se torna um grande rei de Israel. E a Bíblia aqui nesse relato aqui vai dizer que ele vai usar de bondade para um filho, aleluia, de Jonatas. Jonatas, aleluia, era pai de Mefibosete. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele pai, ele tinha um filho, que ele era aleijado de ambos pés, e que ele vivia na terra de Lodebar, uma terra de esquecimento, uma terra sem valor, uma terra que ninguém, aleluia, dava crédito. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi pergunta ao rei Siba, e disse: Siba, tem alguém na casa de Saul para que eu use de beneficência por amor de Deus? Aleluia. Siba diz, aleluia, ao rei Davi: sim, tem alguém na casa de Saul. E Jonatas e Saul eram muito amigos do rei Davi. Então eles tinham uma filha de Mefibosete. Mefibosete, irmãos, a história deste homem é tão triste, porque, aleluia, ele ficou aleijado desde o dia que depois da morte do seu pai e da morte do seu avô. A mãe, aleluia, de Mefibosete, aleluia, saiu desesperada quando ela soube a notícia que o seu esposo e Saul tinham morrido. E nesse tráfego, quando a mãe sai com ele no braço, ele tinha 5 anos. E naquele momento, aleluia, Mefibosete, ele cai. Foi aí que causou a lesão, aleluia, em Mefibosete. É por isso que a história relata que ele é aleijado de ambos os pés. Por quê? Porque, aleluia, a mãe tentou, aleluia, correr nas pressas, e ele caiu e sofreu, aleluia, uma grande lesão em suas pernas. É por isso que ele, aleluia, ficou na terra de Lodebar. Lá, aleluia, ninguém dava valor. Lá ninguém, aleluia, era, tipo assim, lembrado, mas era esquecido. E ele estava naquela cidade. Ele vivia ali, aleluia, juntamente com a sua mãe. Ele vivia juntamente, aleluia, com várias pessoas que moravam naquela cidade, perto de Manaim. Era uma cidade muito conhecida. E este homem chamado Mefibosete, que vivia nessa cidade, mas porém ele não podia andar porque ele era aleijado de ambos os pés. E Davi, aleluia, lembrou, né, da promessa que ele fez, aleluia, com Saul e Jonathan.
Que ele disse, aleluia, que ele teve uma grande amizade junto com ele. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele usa essa bondade e lembra da promessa que ele fez para Jonatas e Saul naquele tempo. Aí a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele pergunta para Ziba, e Ziba diz que tem alguém na casa de Saul, mas porém, aleluia, ele era aleijado de ambos os pés. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Davi manda chamar Mefibosete, agora você imagina, meus irmãos, ser esquecido, aleluia, numa cidade, e você espera uma notícia tão maravilhosa de se encontrar com o rei. Agora imagino eu e você, irmãos, sendo esquecido. Aí você recebe uma notícia, ei, Jesus, aleluia, está esperando, aleluia, por você naquele exato momento agora. Glória a Deus. Você não vai sentir uma alegria tão grande no teu Oh, coração? aleluia, Jesus. Assim